Boa noite a todos. Estamos ao vivo. Aqui é a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. Aguardando as conexões. Aqui é a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. A diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em nome da sua presidente, Sulamita Santos Cabral, saúda todos os participantes desta live. Hoje, em especial, ao Dr. Alberto Koptik, que já está entrando aqui, aguardando a conexão com o Dr. Alberto Koptik Vinogron. Hoje ele vai abordar o tema Consequências da Pandemia para a Segurança Pública. Seja bem-vindo, Dr. Alberto. Como vai? Muito obrigado, Terezinha. Boa noite. Boa Tudo bem? Um noite. prazer estar aqui com todos Que vocês. bom, que bom. Doutor Alberto, a diretoria agradece também a diretora de integração, Ana Amélia Prades, que juntamente comigo está fazendo a transmissão dessas lives aqui pelo perfil do IARDS. Também agradecemos pela colaboração de toda a equipe do Instituto, que nos auxilia nas lives e toda a plataforma online. Lembro que o site, o blog, as redes sociais e o canal do YouTube estão sendo constantemente atualizados com uma programação especial online. E lembro também que todas as lives e as videopalestras estão sendo postadas no canal do YouTube. E para acessar, basta pesquisar em Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Doutor Alberto, toda a plataforma online do IARGS está assim dividida. Em primeiro lugar, as videopalestras semanais do Grupo de Estudos de Direito de Família, todas as terças-feiras. Amanhã já vai ter uma nova. Videopalestras mensais do Grupo de Estudos de Direito Tributário, às quartas-feiras. E a partir desta quarta-feira, dia 17 de junho, haverá lives quinzenais mediadas pelos coordenadores do Grupo de Direito Tributário. Temos ainda videopalestras quinzenais do Grupo de Estudos Temas Jurídicos Atuais em quintas-feiras alternadas. E ainda temos artigos jurídicos com temas específicos sobre a pandemia todas as terças-feiras. Inclusive, se alguém quiser colaborar com algum tema, com algum artigo específico sobre essa onda da pandemia, só contactar o Instituto. E às segundas-feiras temos comentários sobre o livro do IARGS 93 anos, que é postado todas as segundas-feiras. E as lives que são mediadas por mim e pela colega Ana Amélia Prates, às terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas. O nosso convidado de hoje, dessa live extra de hoje, é o Dr. Alberto Koptik Vinogron. Ele vai falar sobre consequências da pandemia para a segurança pública. Dr. Alberto é advogado, doutorando em políticas públicas pela URGS e mestre em ciências criminais pela PUC-RS. Atua na área de gestão e pesquisa em segurança pública há 14 anos. Atualmente, ele é consultor permanente do Banco Interamericano do Desenvolvimento na área de segurança. É diretor do Instituto Cidade Segura, que tem feito projetos de segurança em vários municípios do país. Dr. Alberto foi diretor de políticas e projetos da Secretaria Nacional de Segurança Pública e secretário municipal de Segurança Pública de Canoas. Os principais pontos que ele vai abordar hoje são os seguintes: consequências da pandemia agora, durante o isolamento, exemplos de cybercrime, violência contra a mulher e crime organizado. Tendências que ocorrem a médio prazo, pontuando a criminalidade de uma forma geral. Experiências exitosas em Pelotas e em Lajeado e como elas ajudam na pandemia. E a importância da melhora da relação da polícia com as comunidades vulneráveis. E depois eu acho que a gente pode falar um pouquinho das evidências internacionais baseadas nos 5 grandes princípios, né? Então eu conheço um pouco do trabalho do Dr. Alberto, sou uma admiradora e estou com muito orgulho de hoje fazer essa live aqui com ele. Seja bem-vindo novamente, doutor Alberto. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, então, novamente, Terezinha, te parabenizar a equipe do IARGS, saudar aqui toda a diretoria, em nome da doutora Sulamita,
saudar todos os colegas que tocam nessa instituição tão importante para a história do Rio Grande do Sul e a história do Brasil, os institutos dos advogados, né? E também não poderia deixar de saudar minha mãe, doutora Lúcia Kopitic, que também, né, uma pessoa, uma ativista aí do Instituto já há muitos anos, né, uma admiradora, uma apaixonada pelo Instituto. É um grande prazer estar aqui. E nossa vice-presidente. É um prazer, né, eu que já venho há alguns anos participando também do IARICS. Um prazer a gente poder conversar e compartilhar um assunto tão importante e que a Terezinha poderia aqui falar muito bem, porque ela foi a revisora da minha tese, dos meus artigos, então muito ela sabe aqui tudo, né, tá muito atualizada aqui nos temas. Com certeza, com muito orgulho, foi muito bom ter feito esse trabalho. Bom, mas vamos falar então relacionado à pandemia agora, né? Parece que a gente não visualiza ainda um fim, né? Nem a curto nem a médio prazo. E como que ficaria, então, essa consequência diante do isolamento, já que não existe, então, essa previsão? A pandemia está sendo, vamos dizer assim, um grande experimento, né, ruim, né, terrível, que a humanidade está passando, mas que mudou o cotidiano, como todos nós sabemos, né, modificou um conjunto de práticas na economia, né, isso está bem visível, está muito falado. Na parte de emprego, todos nós sabemos as consequências terríveis, né, que isso vai gerar ainda, e nós temos chamado de terceira onda, né, que virá ainda como consequência da epidemia, que talvez nesse primeiro momento ainda não seja tão perceptível, que é a onda da violência, né? Todo esse problema tende a convergir, né, em mais uma epidemia. Na verdade, nós nunca saímos de uma epidemia de violência no Brasil, nós estamos há 50 anos vivendo uma epidemia, né? Ela já consumiu pelo menos 1,5 milhão de vidas, né? A gente, na área de segurança, nós somos um pouco acostumados, tristemente, a falar de dezenas de milhares de mortos, né, no Brasil. Agora, com a epidemia, nós estamos, isso está um pouco mais cotidiano, né? Quantos morreram por dia? 1.000 mortes. Isso na segurança, infelizmente, é muito comum. O Brasil vive uma realidade de 300, 400, nos finais de semana, 500, 600 mortes, todos os finais de semana. Há 30, 40, eu venho trabalhando e pesquisando, há 50 anos, né? Nós vivemos essa epidemia que não desperta a atenção necessária, né? A gente ainda não conseguiu, como país, desenvolver políticas públicas, ainda é um assunto muito ideologizado, né? Nessa polarização que o Brasil vive e tal, é um assunto ainda muito apaixonado e pouco técnico, né? A saúde, nós estamos vendo aí a importância da informação científica, o que funciona, olha, vamos tomar só remédios que tenham conhecimento, não vamos, né, nos automedicar, os médicos não podem intervir se eles não têm certeza. A segurança pública, em nível mundial, também avançou muito. Muitas formas, metodologias, tanto de prevenção, com crianças, adolescentes, famílias, com técnicas específicas, até como lidar com a epidemia de homicídios, a epidemia de roubo, né, que nós vivemos muito no Brasil. Então, ainda não chegou no Brasil, né, essa visão nova, que agora vai ser mais importante do que nunca, né? A epidemia está mudando, ela provocou várias mudanças, agravou alguns problemas no curto prazo e no médio e longo prazo ela vai nos gerar uma realidade ainda mais difícil que a gente vive. E ela vai, alguns estudos, até o próprio governo federal, né, vem falando agora recriar o ministério e falou que espera um aumento de 40% de homicídios nos próximos anos, em razão da epidemia. Isso quer dizer, segundo o próprio Ministério, que a gente pode chegar a 70 mil homicídios ao ano no Brasil, né? Então é um assunto muito sério, muito grave. E no curto prazo, então, o que a gente viu de mudança muito concreta? O cybercrime, né? Aquilo que era uma modalidade quase que específica, né? A gente falava de outros tipos de crime e tal, listava eles e cybercrime. Agora o cybercrime virou, vamos chamar assim, o crime comum, o crime do cotidiano, né? E ele veio para ficar, né? Ele acelerou
o que já vinha acontecendo, claro, todos nós sabemos ao longo dos últimos, desde a internet, desde a disseminação, aí esses 20 anos, né, de celular, internet rápida, agora, mas ele acelerou o que talvez nós chegaríamos daqui a 20, 25 anos, o home office, né, toda essa passagem para o ambiente virtual, e o crime veio junto, né? O crime não tem mais público na rua, né? Não tem, ele modificou e ele encontrou o Brasil. A gente tem uma criminalidade muito estruturada, eu vou usar um termo, mas no sentido negativo, criativa, né? Bem equipada, e que rapidamente fez essa migração, né? Então, hoje a gente vê no ambiente virtual um conjunto de tipos penais, né, tendo um aumento exponencial, usar esse termo que nós hoje estamos ouvindo muito com a epidemia, né, que começa desde as fake news, né, por que não dizer? Eu acho que é importante, talvez é um assunto um pouco mais, hoje está no tema da política, mas é um tipo novo de criminalidade política, de criminalidade que envolve a sociedade e que a gente precisa aprender, né, ganhar mais consciência no consumo da informação. Acho que essa é a grande chave dessa virada, né? Nós temos visto, claro, pessoas de mais idade, que têm menos experiência, pessoas de média idade, mas também jovens, né, que estão entrando e caem em vários tipos de golpes, além das fake news, que eu acho que é um golpe muito perigoso, né, porque a gente já não sabe em que mundo está vivendo, são mundos paralelos que começam a existir, e isso é muito perigoso. O IARGS tem um trabalho em direito eleitoral, a doutora Lúcia, né, trabalha muito isso, e a fake news, ela cria agora, nos Estados Unidos, um tema, só para fechar esse assunto, o grande perigo para as eleições agora é que eles têm softwares, estão sendo muito usados, que simulam vídeos da pessoa falando o que ela não estava falando, né? De forma simples. No seu computador você vai ali e pega essa minha fala e fica com a minha voz perfeitamente como se eu estivesse falando outra coisa. E isso é muito grave. Mas a gente tem crimes mais comuns, vamos dizer assim, contra o patrimônio, esse conjunto de e-mails enganosos que a gente chega, né, disfarçados de alertas da OMS, alertas, informações do coronavírus, que a pessoa entra, e aí temos várias modalidades, né? Tanto aqueles que induzem a pessoa, os mais, vamos dizer, arcaicos ainda, né? Eles induzem a pessoa a passar informação para eles, ou então já os softwares maliciosos, né, que entram no celular e roubam senhas, principalmente, claro, de banco. Hoje nós temos no nosso celular todos os bancos, investimentos, informações, e muitas pessoas usam a mesma senha, porque é difícil guardar as senhas diferentes, então usa uma ou duas senhas e abre toda a sua conta bancária, né? A pessoa está ali dormindo e alguém está, talvez, mexendo, né? A gente tem a captura do WhatsApp, e a captura também de chantagem de dados, né? Fotos, coleta de fotos para chantagear, isso também está tendo um aumento muito grande, muito grave, até tipos mais complexos de crime virtual, né? São de organizações, de hackers criminosas, que sequestram os dados de empresas, ou até mesmo de cidades, de governos, né? Teve recentemente uma cidade americana que teve os seus dados sequestrados. Imagina Porto Alegre, que não é o caso, porque a Procempo é muito bem preparada e temos outras instituições bem preparadas, mas imagina sequestrar a base de arrecadação da cidade e da folha de pagamento. A cidade para, né? E só consegue ter de volta esses dados se pagar, né? Se transferir bitcoins, que é outro assunto muito perigoso, né? Desse mundo fora da regulação que nós estamos acostumados do direito. Então é uma fronteira nova que se antecipou. E isso, para a polícia, por exemplo, que eu trabalho um pouco mais, e a Polícia Civil do Rio Grande do Sul vinha se preparando muito bem, já vem nos últimos anos, mas aquilo que era talvez um departamento pequeno,
na polícia, agora tem que virar quase que do tamanho de uma delegacia ordinária, né? Nós vamos ter um volume de crimes muito maior no ambiente virtual e a gente vai precisar de policiais virtuais, né? A polícia com capacidade de atuação no mundo virtual muito mais forte para crimes pequenos, porque a polícia vinha aprendendo a lidar talvez com crimes grandes, claro. O nosso sistema financeiro do Brasil perde muito mais dinheiro já há alguns anos, né? A FEBRABAN apresenta algumas vezes esses dados, outras vezes ela prefere não apresentar, mas perde um volume muito maior já de recursos por crimes cibernéticos do que por ataque a caixa de bancário ou assalto a carro forte, né? Então, é uma realidade, só que agora nós temos o pequeno crime, aquele que nós sofremos no dia a dia, com volumes pequenos de recurso, numa grande escala. E a polícia vai ter que dar conta de dezenas de pessoas, né, de autores, cometendo esse crime aqui. Eu tinha listado só mais um que eu vi essa semana, para não deixar de listar os vários tipos, né? Esses criminosos que estão ludibriando também as pessoas, né? Muito carentes, as pessoas muito sozinhas, abre espaço também, né, para situações onde as pessoas começam a se aproximar, fazer relacionamento, né, aqueles golpes mais clássicos que também no ambiente virtual cresceram muito, né? Então acho que essa é uma realidade que todos nós individualmente temos que nos preparar, aprender. Os escritórios de advocacia têm que aprender e ter muito cuidado com a sua informação, né? Tem informação sigilosa, reservada. Imagina um ataque, não vou nem dar ideia aqui, né? Chega a dar receio de falar, um ataque a um escritório grande, né? De médio, grande porte, que sequestre os dados desse escritório, né? Imagina o desespero, né, desses advogados, colegas, e muitos vão ter que pagar, né? Porque não se consegue destravar essa informação. Então, é muito importante ter o suporte tecnológico de segurança da informação. É um recurso novo que talvez a gente não vinha gastando, a gente está acostumado ao aplicativo no computador, né, antivírus. Agora, esse recurso vai ter que aumentar um pouco nos orçamentos, né? E outra recomendação que se fala muito é um termo técnico, a VPN, que é um canal mais reservado que conecta as empresas, né, para a gente não ficar navegando na internet. Então, também escritórios médios e grandes vão ter que criar seus canais mais reservados, mais seguros para o home office acontecer, né? A gente vai precisar pensar um pouquinho essa estrutura, não é simplesmente entrar ali. Hoje nós temos muitas ferramentas e vamos tocando a vida, só que o crime está ali também, né? E ele veio para ficar em grande escala, né, com o problema da pandemia. Então, eu acho que esse é o primeiro grande desafio que veio. E tendências, que tendências que podem existir ou para melhorar ou para amenizar essas situações, doutor Alberto? A gente precisa muito que os governos se preparem, né, que a polícia vai ter que se preparar e as pessoas se conscientizem mais, entender mais. Hoje, assim, a maioria de nós bota o olho numa mensagem, em geral, e já sabe que aquilo ali é perigoso, não abre, né? Mas a gente aumentou muito, né, pelo WhatsApp, por outros canais, fotos e vídeos por onde entram os softwares maliciosos, né, e a gente acaba assistindo mesmo. É um vídeo normal, não é um vídeo perigoso, né, nem sempre é digitar uma senha, né, algumas vezes sim, né, esse é um dos mais perigosos. Chega um SMS e pede para verificar. Então, a Ney está comentando, cuidado em todos os sentidos, exatamente. Não sabe de onde veio a mensagem, né? Não se abre arquivo, não se clica, né? Não tem porquê. Tem muita fonte de informação e usar fontes de informação que sejam aferíveis juridicamente, né? Estamos aqui muitos advogados, né? Eu preciso entrar num portal que eu possa processar alguém se aquela informação não for verdadeira. Acho que esse é um raciocínio importante, né? Se ali não é auditável, se a pessoa publica o que quer e a gente não sabe de quem é aquilo ali,
Bom, é um site perigoso, né? E cuidar sempre o endereço do site, verificar com muito cuidado se realmente está no endereço do site que a gente está acostumado. De vez em quando são duas letrinhas que eles botam, ponto alguma coisa, e já muda o site, vai para o site criminoso, né? É muita consciência, entender muito, ter muito cuidado. Muito cuidado. A gente vai ter que aprender rápido, né? A lidar com senhas diferentes, né? Eu sei que para mim é um assunto muito difícil, né? Eu de vez em quando me perco nas senhas, já não sei mais, mas nós vamos ter que ter mais cuidados. Tem programas que trabalham com senhas criptografadas, enfim. Vamos ter que... É uma nova alfabetização que a gente achava que era para outra geração, né? Minha bebê, não, já é para nós agora, vamos ter que aprender isso. E aí nós temos um segundo grande tema, né, de consequências da pandemia. Já vou seguir falando, Terezinha, com a tua permissão. Eu só quero fazer um registro, fazer o registro que a doutora Lúcia Copit, que ela está aqui online, o doutor Alfredo Engler também, que é o provedor da Santa Casa, a doutora Isabel Beck, o doutor Pedro Alfonsin, doutora Cristiane Neri. Um grande abraço a todos. Sim, e vamos seguindo. Depois eu quero saber de algumas experiências exitosas. Vamos sim, vamos falar de coisas boas também. Com certeza. O segundo grande desafio que a pandemia está trazendo é aquela categoria mais geral de violência doméstica, violência no lar, né? Que tem vários braços, né? A violência contra a mulher, que é um tipo de violência específico, mas que também disparou. Né? A gente tem tido, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública lançou um estudo muito interessante, uma nota técnica, mostrando que no Twitter, a doutora Lúcia aqui dando um oi, para a mãe a gente sempre tem que dar oi, né? Desejar boa noite aqui. Mas então o Fórum demonstrou que os relatos de vizinhos ouvindo brigas, né, pelo Twitter disparou mais de 100% durante a pandemia. Porque o que está acontecendo? Os registros estão caindo, os registros de violência contra a mulher. Porque as mulheres não têm mais como sair de casa. O controle do homem agressor ficou muito pior, muito mais grave, né? E a escalada de violência se acelerou, né? Se casais que não têm quadro de violência estão vivendo conflitos por estarem cerrados, né, no ambiente, imagina quando a gente tem um homem agressor, onde o consumo de álcool está subindo, né? Isso é um outro dado importante, que várias empresas, né, grandes cervejarias, uísque e tal, tá uma aceleração do consumo. Isso é muito grave também no ambiente familiar, né? Então, e as mulheres não têm como denunciar. Agora, até no Rio Grande do Sul, em alguns estados, outros países, tem, né, essa campanha de máscara roxa, quando a mulher vai na farmácia, que ela mande um sinal, né, para a atendente saiba que aquilo quer dizer que ela tem que chamar a polícia, porque muitas vezes o agressor não sai do lado nem para ela ir na farmácia, não deixa ali no super. Então é uma situação muito delicada, ela não pode ligar, muitas vezes ele pega o telefone. Então isso é um contexto muito grave, né, e que precisa de muito apoio familiar, apoio da sociedade como um todo, aumentar o seu nível de atenção, né, sobre esse problema e repassar para as autoridades mais rápido, porque o problema ele escala mais rápido em razão dessa situação que a gente vive. E, na verdade, o feminicídio no Brasil ele já vinha disparando, né? Isso a gente também precisa lembrar. Não é a pandemia que criou todos os nossos males, né? O feminicídio nos últimos 2 anos no Brasil ele vinha subindo de 10% a 20%, e esse ano ele já vinha também em janeiro e fevereiro muito alto, né? Essa cultura da questão machista, da questão do controle, ela está muito exacerbada, a gente precisa falar sobre isso, né? É um tema que os escritórios estão aí toda hora vendo e que precisam reforço, mas também não é só a violência contra a mulher, tem uma outra violência dentro, né, da casa que está sendo pouco falada, que é ainda mais invisível no Brasil e no mundo todo do que a violência contra a mulher, que já é invisível, né? A gente tem subnotificação de 80%, 90% da violência contra a mulher, mas é a violência contra a criança.
inclusive a violência sexual, a violência física, né? Imaginem esses pais e mães com muita pressão econômica, social, desemprego, mais álcool, né? Um ambiente muito negativo em volta, na cabeça de todos nós, e aí dispara a violência, né? Que é um hábito ainda no Brasil, né? Essa ideia de que a gente tem que controlar as crianças, né, com porrada, vamos usar um termo aqui popular, porque é assim que a sociedade ainda fala, né? E isso é muito perigoso, né? E o abuso sexual, né? Nós temos também o agressor agora fechado com essa vítima, né? Talvez novos agressores, predadores sexuais surgindo, infelizmente, a gente precisa falar. Isso é muito grave, né? Isso a Unicef, várias organizações têm falado. O nosso instituto tem um braço de prevenção que é o Emoções para a Paz, que eu convido a todos para acompanharem também nas redes sociais, onde a Tâmara Biolo desenvolve todo um trabalho de treinamento familiar. São técnicas, são novas políticas públicas que a gente vai ter que desenvolver para lidar com a saída da pandemia. Né? Nós vamos sair com uma sociedade traumatizada. E tanto nós, pessoalmente, eu relatei, né, na chamada da última live, né, alguns colegas sabem, tive a Covid no primeiro, foi o segundo caso de Porto Alegre, e o trauma psicológico foi muito mais grave, talvez, do que a sensação, né, porque é uma carga muito pesada, psicológica, e a preocupação com os familiares e o que vai acontecer. Então, isso numa escala social é algo muito grave, né? E a gente vai precisar tratar isso, não só quem pode pagar, né? Mas para quem não pode, porque as famílias vão sair muito machucadas e isso muda, isso agrava muito a trajetória das crianças, né? E um último, que é da violência doméstica, que a gente tem que falar também, é a violência contra o idoso, né? Pouco falada, muito grave no Brasil e que tende já tinha uma tendência grande a aumentar, porque a sociedade está aumentando a sua idade e o volume de idosos, principalmente, né, a gente tem vários tipos de violência e tem aquela violência psicológica financeira do idoso, né, quando ele recebe aposentadoria e filhos, parentes, né, sequestram, ficam com esse recurso dele. E no quadro que nós vamos viver agora de desemprego, isso tende a se agravar, né? Então, enfim, são várias dimensões da violência doméstica, da violência contra a mulher, que a gente precisa analisar, né? Verdade. Vamos falar de um terceiro assunto rapidamente aqui. Só lembrando que existem muitos atendimentos solidários, né? Inclusive a psicóloga que participou da live na quinta-feira passada, ela deu a dicas de procurarem na internet os atendimentos solidários. Tem muitas pessoas com tendências para, enfim, a depressão, a ansiedade, que estão passando por problemas graves, né? E com problemas de violência em casa, que às vezes não tem com quem falar. Então é sempre bom procurar algum atendimento solidário. É isso? Com certeza. E hoje tem, né, felizmente, aí os profissionais, a gente trabalha muito com o Infapa, né, uma instituição de Porto Alegre, de psicólogos, psiquiatras, também abriu canais, né, enfim, tem muitas possibilidades aí disponíveis. Fazer uma boa, né, live aí de meditação, de respiração, enfim, são formas, né, que é essa loucura que nós estamos vivendo e que a gente tem que se abrir e aprender. Mas um terceiro nível, então, de problema, né, que a gente tende a viver, eu vou fazer aqui, estou invertendo os pontos que eu ia falar, é uma questão de ordem pública. Eu estou muito preocupado com essa, inclusive. A gente está vendo nos Estados Unidos, né, e eu não vou, obviamente, falar aqui, não é um sentido político A ou B. É uma realidade que o país vai enfrentar, né, uma crise muito grande, o ambiente político está muito tensionado e uma onda de desemprego que vai vir, de problemas sociais que ainda não apareceu, porque o auxílio está segurando, e o isolamento segurou um pouco,
né? E a quebradeira das empresas ainda vai acontecer, especialmente a partir desse mês e dos próximos. As empresas já não vão conseguir aqueles 2, 3 meses que algumas conseguiram. Enfim, é uma bola de neve, e isso pode muito facilmente, com um episódio de violência que aconteça, policial, por exemplo, é o assunto que está no momento, né? Pode explodir, né, no país uma onda de manifestações, ou quando acabar o vírus, né, e as pessoas se sintam mais tranquilas para sair. Eu acho que a gente vai viver algo parecido com 2013, mas numa escala muito maior. Muito maior. E me preocupa muito a forma como vai se lidar com isso, né? Se o Estado responder com força excessiva, agrava muito rápido, né? Então esse é um assunto muito delicado que os governantes, né, têm que prestar atenção. As nossas polícias têm que estar muito atentas para não entrarem em conflitos políticos que o país vai viver. A polícia tem que se resguardar, né? Todo mundo tem que ver a polícia como um ambiente de segurança, uma instituição de segurança no sentido mais lato, né? Então a polícia, nesses momentos, assim, né, 2013 eu vivi muito intensamente, conversei com muitos comandantes de polícia e tal, o cuidado, né, cada vez maior, e que todos nós como sociedade talvez podemos colaborar baixando um pouco, estimulando o diálogo, né? Acho que isso é um assunto muito importante, muito atual, dialogar sobre política. A gente não precisa concordar sempre, né? Mas porque isso pode gerar num espaço de tempo muito mais curto do que a gente imagina, né, uma onda de tensão nas ruas. Talvez começou um pouco, né, mas ainda são grupos organizados. Eu lembro que 2013 foi a grande questão que transbordou para a sociedade, e pessoas que nunca tinham ido para a rua foram para a rua. Isso é muito bom na democracia, desde que a gente saiba lidar com isso, né? Eu acho que o Brasil ainda tem uma democracia jovem com suas peculiaridades que tem que ter muito cuidado. Só queria falar desse assunto, é um assunto que, né, talvez não diga nesse momento a respeito ao nosso cotidiano, mas acho que é um assunto da agenda política, institucional e de segurança do Brasil muito importante. E o quarto tema, por fim, né, é o tema da violência comum, que vai explodir, né? Infelizmente, a gente estava aqui, os gaúchos, né, viveram talvez um momento que a gente não imaginasse viver em 2016, 17, 18, né, aquela grande guerra das facções, junto com uma greve, 2 greves de policiais que a gente viveu, né, em 16 e 17, e numa situação, enfim, todos, se fizerem um exercício, vão lembrar que teve dias de toque de recolher na cidade inteira, né? Então isso é muito grave, e a tendência, o Brasil teve uma queda que começou em 2018 ainda, uma pequena queda, porque algumas questões ajudaram. O Brasil conseguiu a nova lei do Sistema Único de Segurança, conseguiu organizar alguns assuntos de organização das polícias. Alguns estados estavam avançando bem, conseguindo qualificar suas políticas de segurança, né? A gente desceu um pouco dessa coisa um pouco verbal, né, que a segurança, né? Eu sempre digo, se gritar resolvesse, né? O Brasil não tinha mais problema de violência. Se gritar que tem que acabar com a bandidagem, infelizmente não é no grito, né? Precisa gestão, precisa treinamento, estruturação, técnicas, política pública, né, de alta qualidade. E agora os estados vão implodir em termos fiscais. A gente já está um pouco acostumado, porque o Rio Grande do Sul vive isso, né? Mas a situação, hoje ainda eu vi um economista, enfim, as tendências indicam que a gente tem um quadro até 2030, um quadro de agravamento econômico, né? Não é uma coisa de 1, 2 anos. Então, imaginem a gente viver 10, 15 anos, os estados quebrados, sem conseguir investir em segurança, com a maior onda de desempregados da nossa história. Então, é um assunto extremamente grave que eu não vejo se falar muito, né? De novo, a polarização, aí,
enfim, os discursos muito tensionados aí no país, né, acabam que a gente não consegue discutir de forma séria o problema da segurança e da violência, e que vai de novo nos atingir brutalmente, né? E nós estamos já há 8 meses os homicídios subindo no Brasil. Eu trabalho muito com estados do Nordeste, né, com Ceará, Pernambuco e a Bahia, e a violência ela deu uma amenizada porque as duas grandes facções do Brasil, né, que estruturam o crime organizado no Brasil, o crime eu acho que realmente é muito organizado no Brasil, né? A gente não se dá conta e subestima porque a gente enxerga a ponta de baixo e aí a gente diz, não é tão organizado assim. Pouquíssimos países do mundo têm um volume de armamento tão forte na mão da criminalidade quanto o Brasil, né? E aí o grande problema é esse. Não basta a polícia sair no meio da madrugada fazendo prisões, apreensões. Eu entendo que, como cidadão, a gente vê uma notícia dessas e se sente, bom, temos uma polícia atuando. E que bom, ela está tentando. O grande problema é que a segurança pública moderna ela é mais inteligência. Né? Recentemente, aí, há 20 dias atrás, a Polícia Civil fez uma operação, desmantelou uma quadrilha, uma das maiores operações, uma fazenda no Mato Grosso, dezenas de imóveis, carros, milhões de reais, sem dar um tiro. Né? E isso, com certeza, impediu a entrada no Rio Grande do Sul de muito armamento, né? Muita estrutura. Então, essa nova segurança pública, a gente vai ter que, ao invés de ir nesse caminho de passionalidade do tema da segurança, a gente precisa rápido ir para outro caminho, porque nós não vamos ter dinheiro. Nós não vamos ter dinheiro para aumentar o efetivo da polícia, nós não vamos ter dinheiro para aumentar presídio, que já é uma situação extremamente grave do nosso país. Né? Porto Alegre, infelizmente, tem um dos piores do Brasil, se não o pior, né? O nosso presídio central. Só que não tem mais lugar para pôr. Né? Hoje o Brasil está com 800 mil. Não é um debate ideológico que eu estou dizendo, vejam. Podemos discutir direito penal, mais pena, menos pena, tudo isso é importante. Estou falando como política pública para um ano, porque a gente consegue antecipar as crises. Né? E o que está muito claro é que a crise virá uma crise de segurança para um país que vive em crise de segurança. Então, a gente pode se aproximar muito do que a Colômbia passou nos anos 80, 90, situações mais graves, né? Então, acho que esse é um assunto assim, da ordem do dia. A gente tem eleições municipais, e aí já te deixo o gancho aí para a gente também falar um pouco do papel dos municípios, que é onde eu tenho trabalhado bastante, Sim. O nosso Instituto Cidade Segura. Lá. A gente vai chegar lá. Nossa, o tempo está passando muito rápido, meu Deus! São muitas informações brilhantes aqui do Dr. Alberto. E eu quero deixar registrado que a doutora Sulamita Santos Cabral está presente, está assistindo a live, e o doutor Marco Aurélio Moreira de Oliveira também. Um grande abraço para eles. Ela está dando parabéns pela iniciativa, excelente tema, que é uma maravilha lhe ouvir, pela clareza e objetividade. A doutora Isabel Beck também disse aqui, excelente, perfeita abrangência e objetividade no trato com um assunto tão delicado. Bem, o doutor Alberto, ele tem casos exitosos também, tanto em Pelotas como em Lajeado. Eu gostaria que o senhor pudesse citar esses casos exitosos, né? Diante de tantas notícias ruins, vamos para uma notícia com efeito exitoso. Exatamente. Eu sou apaixonado, né, pelo tema da segurança, acho que é um assunto chave da democracia, da economia, né, e o Brasil, eu sou dos otimistas, né, eu acho que a gente precisa ver os avanços, que não é partido A ou B que conseguiu, né, no Brasil, estabilidade econômica, alguns avanços sociais, avanço na saúde. Temos um sistema único, né, de saúde com seus problemas, mas com seus avanços também. Né? Vejo casos nos Estados Unidos, as pessoas recebendo a fatura agora do tratamento do coronavírus, 5 milhões de reais, né? 6 milhões de reais, enfim. O Brasil teve suas conquistas, mas na segurança a gente não
conseguiu passar, né? Ainda dar esse salto de avanço. E eu fui me apaixonando e uma experiência em Canoas, né, em 2009, 2010, que eu tive a oportunidade ali com o prefeito Jairo Jorge, e a gente fez um conjunto de inovações que ainda não tinham chegado no Brasil, né, um sistema que detectava tiros, um trabalho no Guajuviras, chegando com oportunidades, com urbanismo, com proximidade da polícia com aquela comunidade, onde antes ela só entrava com confrontos, né, uma mudança de ambiência, de convivência, tentando abrir oportunidades para jovens, né, e para minha grata surpresa, a prefeita Paula, né, contando um pouco dessa história, prefeita Paula de Pelotas, de outro partido político, né, que então antagonizavam a cena política, e eu gosto de dizer isso, hoje tenho muito orgulho de falar isso, né, exatamente porque é um assunto técnico. Né? Eu pude ver que quando a gente tem, né, o conhecimento técnico, isso pode funcionar. Eu já trabalhei com governos, acho que de grande parte do espectro político agora, né, e lideranças sérias, né, então, e isso é muito importante num período que a gente vai ter eleições municipais, independente de partido, mas qual é a agenda de segurança? O município, na minha opinião, nós só vamos virar a segurança pública no Brasil quando o município entrar em campo. Porque o Estado ele entra só com polícia, mas aí muitas vezes já é tarde. Com polícia, presídio, perícia, né? E o governo federal também, o que a gente precisa é estruturar uma nova concepção, e eu vi muito isso nos Estados Unidos também, que tem seus problemas, mas conseguiu avançar muito também nos últimos anos. Eu vi isso na Colômbia, vi isso muito no Chile, né? Políticas de prevenção, onde que estão na mão de quem estão as crianças e adolescentes? Do município. Né? O município é responsável pela criação dessas crianças desde que elas estão na barriga, com pré-natal, e ali esses programas que eu já mencionei, do Emoções para a Paz, a gente hoje tem evidências científicas que treinar mães e pais para aprenderem como ser mães e pais, é o programa com evidências que acompanharam crianças por 20, 30, 40 anos. E esse tipo de programa reduz a trajetória de violência mais que qualquer outro. Isso é um programa de segurança pública, barato, que as agentes de saúde poderiam aprender a fazer. Depois a gente tem a pré-escola, a escola hoje, educação socioemocional. Nós temos o programa SEJA, programa socioemocional, que Lajeado, aí já estou pulando aqui, contei um pouco do que Pelotas então está fazendo, já são 3 anos, e a gente alcançou uma redução de mais de 50% de homicídios e mais de 40% de roubos de pedestre, com um conjunto de ações, né, de prevenção e de policiamento. Não tem, aqui quando eu falo prevenção, de vez em quando o Brasil ainda pensa assim, uns defendem só prevenção, uns defendem só polícia, linha dura. Né? Isso é bobagem, uma política de segurança tem que ter as duas coisas. Então, para lidar com as facções, a gente também fortalece a integração das polícias, isso em Pelotas foi maravilhoso, né? Cito aqui o delegado Márcio Stephens, o tenente-coronel Facim e coronel Perac, que a prefeita Paula convidou eles, vamos trabalhar mais junto, e o doutor Marcelo Malísia Cabral, do Judiciário, né? A nossa grata experiência de um juiz, né, vindo, não é influenciar a decisão de caso A ou B, mas é pensar a estratégia, porque o crime só é organizado quando o poder público é desorganizado. E esses programas, eles unificam o poder público e o poder público começa a agir com inteligência sobre as facções. Né? E os homicídios caem de forma bastante rápida, né? Mas só para fechar ali, eu falava dos programas socioemocionais que Lajeado vai começar. Então, essa terceira cidade que a gente está tendo a grata experiência de participar, ainda mais potente, porque a gente está agora implementando toda a política de prevenção e as escolas vão receber esse programa com 20 sessões do 1º ao 9º ano, né, que tem baseado em evidências, nós fomos buscar em vários lugares do mundo, técnicas que ajudam as crianças a lidar com a sua raiva, a tomar decisões,
né, a diminuir a ansiedade, aprender a se comunicar, a entender a ansiedade, raiva. Isso tudo são políticas de segurança hoje no mundo, né? Não estou falando de nada assim muito distante de primeiro mundo. O Chile vem fazendo um trabalho espetacular. O Chile vem reduzindo, vem fechando unidades socioeducativo, né, de jovens que cometem crimes, né? E eles vêm fechando porque eles vêm trabalhando com os jovens altamente violentos, aqueles latrocidas, né, e homicidas, e que cometem outros crimes violentos, com técnicas, com políticas, com programas para esses jovens que saem mais barato, né, do que manter ele lá e muda a trajetória de violência dele. Então, é só para a gente ampliar um pouco a visão do que é segurança pública hoje em dia, né? E a gente, em Pelotas, a gente teve uma experiência muito rica, porque uma prefeitura, a gente acabou trabalhando no auge da crise fiscal, né? Até a pandemia, acho que agora vai ficar ainda pior. A cidade não tinha um centavo, né? A gente trabalhou com a Comunitas, uma organização de São Paulo, de empresários que apoiam governos inovadores, contratam consultorias, e eles nos contrataram então para desenvolver esse trabalho em Pelotas, e depois o trabalho teve tanta repercussão e ele passou a ser financiado pela Open Society Foundation, né, uma fundação internacional do Jorge Soros, a segunda maior fundação do mundo, que hoje considera o trabalho de Pelotas o mais exitoso da América Latina, de redução de homicídios, né? Então, a gente precisa conhecer que tem experiências concretas aqui do lado, né? Entrou o Dani aqui também, meu primo aqui, deixando um abraço para ele também. A gente tem que conhecer... vários elogios aqui para ti. A doutora Sulamita colocou parabéns ao doutor Alberto pela excelente explanação. Enfim, eu não posso ficar interrompendo, né, toda hora. A doutora Ana Amélia colocou que o Pacto Pelotas pela Paz melhorou a cidade, ela é testemunha disso, né? E eu acho que a gente tinha que fazer uma live só sobre as evidências internacionais, que, na verdade, é um trabalho de pesquisa de doutorado do doutor Alberto, no programa de pós-graduação em políticas públicas da URGS, para obtenção do título de doutor em políticas públicas. E eu conheci de perto esse trabalho, que eu tive a honra de auxiliá-lo na revisão, um trabalho maravilhoso, brilhante. Quando tiver o livro, a gente faz uma nova live, quando for para lançar o livro, que está sendo trabalhado. Com certeza. E a gente está se encaminhando para o final. Por isso que eu digo, tantas informações tão bem-vindas, brilhantes, que a gente teria que ter pelo menos um pouquinho mais de tempo, né, para poder abrilhantar ainda mais essa live. Então, gostaria que, por gentileza, eu pudesse fazer uma conclusão da sua explanação, parabenizá-lo por essa live maravilhosa e por essas experiências exitosas, tanto em Pelotas como em Lajeados. Eu sei que o senhor, junto com a sua esposa, fazem esse trabalho, né? Então, parabéns aos dois. Muito obrigado. Quero novamente agradecer a ti, Terezinha, teu trabalho de divulgação, difusão do Instituto, né, do IARGS. Em nome da doutora Sulamita, saudar a todos aqui, né? Ela que é uma referência aí para todos nós. A doutora Lúcia também. Entrou ali agora o Alex Rocha Brandão, que é do nosso instituto, também deixar um agradecimento a todos que mandaram mensagens e compartilhar, acho que foi uma grande oportunidade, né, de compartilhar esse sonho que eu venho trabalhando já há muitos anos, acabou sendo algo que a minha vida virou isso, né, de uma forma de lidar com a violência mais técnica, mais científica, mais séria, né, menos populista, de tudo que é lado, né, da corrente ideológica, né, assim como a gente não pode falar num discurso político qual remédio funciona ou não funciona, ou como cortar uma pessoa para fazer uma cirurgia, é um assunto técnico, né, e que bom que a medicina, a saúde pública evoluiu. Eu sonho com o momento em que a segurança pública no Brasil também vai evoluir, que ela vai deixar de ser um assunto tão apaixonado e tão cheio, né,
de palanques políticos e um pouco mais centrado. Isso é fundamental para a democracia, para a economia e vai ser fundamental agora para a saída da pandemia. Né? Eu acho que hoje a gente está falando da pandemia e tem que falar, é muito grave, né? Acho que o Brasil diminuiu um pouco o tamanho, acho que o Brasil ainda vai sofrer bastante, né, com o surto. Hoje também ouvi uma palestra de uma médica do Rio de Janeiro, que as projeções dizem que vamos até dezembro com o surto, isso é bastante pesado, isso, né? E que a gente se prepare, que a gente se cuide, né, nossas famílias, e também a questão do cybercrime. Hoje é a vulnerabilidade, a gente acha que está em casa, mas está ali, e que a gente ajude também, como sociedade, no tema da violência contra a mulher, né, e ajudar a qualificar essa discussão. Né? Os advogados têm um papel na democracia de apontar caminhos, de fazer o direito, né, se engrandecer. Acho que esse é o grande, né, papel do IARGS, da nossa ordem também. E o tema da segurança eu acho que é chave, eu venho procurando contribuir, espero ter conseguido compartilhar com todos. Né? Deixar 2 convites aqui, para conhecerem o Emoções para a Paz, o canal no YouTube, tem vários vídeos também, lives que a Tâmara vem fazendo, os nossos cursos, e também do Instituto Cidade Segura, né, que a gente tem um outro canal, e no dia 25 a gente vai reunir às 19 horas, Terezinha, espero não competir com nenhuma live tua, tu faz às 20, a gente fez às 19, que é para não competir, no dia 25, com todos os prefeitos que a gente já trabalhou. Né? Então vai estar o Jairo Jorge, a Paula Mascarenhas, o Marcelo Calmo, de Lajeado, e o prefeito de Niterói, no Rio de Janeiro, que a gente também trabalhou, Rodrigo Neves. Uma experiência muito legal, muito forte, que a gente também fez lá. Deixo esse convite, agradeço muito ao IARGS e fico à disposição. Muito obrigada pelas informações, doutor Alberto. Ele é um especialista em segurança pública, um doutor no assunto, né? E só tenho a agradecer em nome da doutora Sulamita Santos Cabral e de toda a diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul pela sua participação. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Terezinha. Boa noite a todos. Se cuidem. Com certeza. E o nosso próximo convidado de amanhã é o Dr. Rafael Canterge. Quero ver se ele está aqui para poder dar uma palavrinha conosco. Está sim. Vou chamá-lo. Aguardando pelo Dr. Rafael Canterge. Então, boa noite, doutor. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como é que está, Terezinha? Tudo bem, seja bem-vindo. O convidado de amanhã, então, terça-feira, o doutor Rafael Canterge. Ele vai falar sobre acordo de não persecução penal com a mediação da doutora Ana Amélia Prats. Doutor Rafael Canterge é advogado, conselheiro federal da OAB pela OAB-RS. É secretário-geral da OAB-RS, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia da OAB-RS, membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, nosso IARGS, e professor de Direito Penal e Processual Penal na PUC-RS. Então, doutor, poderia dar uma palhinha para a gente sobre o que vai ser abordado amanhã na live? Terezinha, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do IARGS e faço isso ao citar a nossa presidente, a doutora Sulamita Terezinha Santos Cabral, a quem tive honra de suceder na Secretaria-Geral da Ordem, com um intervalo em que o presidente Ricardo Brega exerceu as funções de secretário-geral. Eu fico muito honrado em participar dessa série de lives, vejo qualificados colegas que estão participando, uma live extremamente técnica que nós tivemos agora com o Dr. Alberto Koptik, e vejo grandes amigos aqui que estão presentes, vejo o Dr. Armando Perim, vejo a doutora Ana Paula Oliveira Ávila. Amanhã será tratado do tema do acordo de não persecução penal, que é um tema absolutamente relevante, que é um tema transformador do processo penal. Nós temos agora a possibilidade de ter uma influência neste acordo
em mais da metade dos tipos penais. Eu vi passar por aqui também o Dr. Felipe Cardoso Moreira de Oliveira, com quem eu tenho tratado desse assunto, escrito alguns artigos sobre o tema, e amanhã há a possibilidade de nós conversarmos sobre isso, que vem causando uma possibilidade transformadora num direito penal consensual. Esse tema é um tema relevante e que tem inúmeros aspectos que a gente vai, no decorrer da live de amanhã, poder avançar sobre o assunto. Perfeito, doutor. Então, estão todos convidados. Olha, a doutora Cristiane Neri dizendo, assina embaixo, doutor Armando, que fez elogios à sua pessoa. Amanhã será uma outra live brilhante também, com São amigos, informações são muito amigos. bem-vindas. Parabéns ao IARC pelo convite, claro, com certeza. Honra nossa, honra nossa. Então, Rafael Canterja é um exemplo de advogado, homem de ordem. Então, são estão todos aí amigos, todos. Por isso, são amigos. Não, eles sabem reconhecer o bom advogado. Doutor Rafael, muito obrigada por ter aceito o convite. Estão todos convidados, então, para a live de amanhã. Uma boa noite. Nos veremos amanhã, certamente. Com certeza. Muito obrigada e até amanhã. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Agradeço a todos pelo prestígio, por estarem hoje aqui. Teremos live amanhã, teremos live na quinta-feira e na quarta-feira teremos também uma live do Grupo de Estudos de Direito Tributário. Estejam conosco, muito obrigada pelo prestígio e até amanhã.